Beleza, turma, bora lá. Bora lá. Bora lá. Então, olha só, vem comigo. Na aula passada, nas últimas aulas, tá? A gente está discutindo, eu estou usando essa função aqui como exemplo, né? Ó, f igual a... Nunca uma função que eu inventei na hora, no freestyle, eu usei tanto tempo, tá? Mas essa aí tá rendendo. Então, bora lá. Aí, olha comigo aqui. Primeira coisa que a gente começou a olhar é... Tá? Primeira coisa que a gente começou a olhar é... Ora, eu posso representar isso aqui com a tabela verdade, né? A, B, C, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Todo mundo bem? Aí a primeira coisa que a gente olhou e falou assim, vamos escrever a tabela verdade dela. Tranquilo? Então vamos lá, ó, rapidão, porque isso aí, no final das contas, vocês estão interessados na prova, né? E aí na prova, façam uma coisa rápida, não aprende a fazer logo. A F vai ser verdadeira quando? Quando o A for verdadeiro. O A é verdadeiro nessas 4 linhas aqui, certo? Quando B barra C for verdadeiro. Quando é que é verdadeiro? Quando B for 0, quando C for 1. O B é 0 e C é 1 nessa linha aqui e numa dessas de baixo, que já está 1. E quando for ABC, que é na última linha, quando for tudo 1, que também já está marcado, já está coberto pelo caso do A. Tudo bem? Que é uma coisa que a gente viu lá que tem redundância aqui nessa função. Tranquilo? Tem claramente redundância nessa função, mas a gente ainda não está tratando de eliminar essas redundâncias, mas a gente vai querer tratar disso em algum momento. Beleza? Aí, o que eu estou chamando de redundância, né? Essa linha aqui, esse 1 aqui, e qual que era o outro? B barra C. B barra C. Esse 1 aqui, ó. Deixa eu marcar diferente. Porque eu acho que minha intenção é começar a tratar disso hoje. Esse 1 aqui, B barra C. E esse 1 aqui que eu marquei de azul, eles são 1 por 2 motivos diferentes. Primeiro, porque quando A for 1, a saída da função é 1. E aí acionou aqueles dois ali. E acionou mais, mas esses dois em particular. Quando B barra C for 1, é esse caso aqui. Por que eu não estou conseguindo escrever? É esse caso aqui, ó. Também aciona essa linha. Tem 2 condições aqui acionando a mesma linha. Tá? Estou chamando isso de redundância. E quando o ABC for 1, vai acionar essa daqui, vamos chamar assim, em duplicado. Não tem nenhum problema isso, tá? Mas a gente vai querer tratar disso. É isso que eu estou chamando de redundância. Tudo bem? Claramente aqui já só de olho aqui, tá? Se eu eliminasse esse ABC, já é para ficar claro que é para ficar a mesma coisa. É a mesma função. Pelo menos do ponto... Deixa eu melhorar. Não é a mesma função, é outra função. Tá? Não é a mesma função. Mas é a função que tem a mesma tabela verdade. Tudo bem? Então aquele termo ali, ABC, ele é um termo que está sobrando. Tem informação dele ali que teoricamente eu não preciso. Tudo bem? Vai ter hora que a gente vai querer tirar essas informações redundantes aí que a gente não precisa, mas vai ter hora que a gente vai querer colocar. Tá? Colocar redundância também é importante, às vezes. Às vezes em algumas situações. Mas por enquanto, observem isso. E aí a gente estava naquela discussão de min termos, max termos, tá? Primeira coisa aqui que a gente pode escrever isso na forma canônica. A forma canônica é uma representação algébrica da tabela verdade, tá? Aí a gente viu, tem a forma que é soma de produtos, que é para eu somar os min termos onde a função é 1, tá? Então no caso aqui vai ficar A barra B barra C, que tem a ver com esse 1 aqui, mais A, B barra C barra, mais A, B barra C, mais A, B, C barra, mais ABC. Tranquilo? Todo mundo bem? Reparem que nessa daqui não tem redundância, né? Na forma canônica. Tipo assim, cada termo que tá aí porque precisa estar aí. Não tem redundância nesse sentido aqui, né? De dois termos da soma estarem acionando mais de uma linha da tabela ao mesmo tempo. Nesse sentido não tem redundância. Tá?
Mas tem redundância no outro sentido de que cara, tem muito mais letrinhas aí. E a gente vai ver em algum momento aqui que tem muito mais letrinhas do que o necessário para representar a função. Afinal, a gente acabou de ver aqui, discutir que A mais B barra C meio que bastaria. Tem bem menos letrinha do lado esquerdo do que do lado direito. Então, todo mundo vendo o que está acontecendo, tá? Porque por aí a discussão de otimização, mapa de Carnot, é para isso aqui, para a gente poder andar de um lado para o outro. Tá? No caso, andar do lado que tem menos redundância. Tá? Outra forma é a forma que eu chamei de produto de somas. Certo? E aí o que é para eu fazer? É para eu multiplicar os max termos relativos aonde a função é zero. Tudo bem? E aí lembra da lógica do max termo, ela é aquela lógica toda invertida com relação ao min termo. É a imagem dentro do espelho. É o que eu chamei de dual. Tudo bem? Onde uma coisa é zero, a outra é 1, onde é 1 é 0, mais vira vezes vira mais e assim por diante. Tá? Então, nesse caso aqui vai ficar assim, ó. A mais B mais C, que é o max termo que representa esse zero aqui. Tranquilo? Representa este zero, vezes A mais B barra mais C, vezes A mais B barra mais C barra. Tranquilo? E aqui também a mesma coisa, ó. Aqui essencialmente só tem o que precisa ter. Tudo bem? Só tem o que precisa ter. Todo mundo ok com isso? Façam. Vocês que me pediram para passar exercício, mas não tem muito o que eu passar. O que é um exercício para você fazer? Escreve uma função qualquer aí. Vocês viram que eu inventei na hora a função. Cara, vai sair inventando assim, um monte de transformando um monte de termo aí e faz a forma canônica de um jeito, faz do outro, faz não sei como e tal. Vai, inventa os seus exercícios. Beleza? Ótimo. Ainda na aula passada, eu discuti uma questão que tem bastante a ver com implementação. Tá? Tem bastante a ver com implementação. Mas ela tem a ver também com essa ideia de, em engenharia, a gente tentar ver blocos reutilizáveis, fechar eles numa caixinha preta, deixar eles pré-projetados, vamos chamar assim, tá? Guardar eles e montar uma biblioteca de coisa pronta. E aí eu ir reutilizando essas coisas prontas. Pessoal de computação, isso aí é meio que o feijão com arroz. Tá? Você vai estar lá programando, desde o dia zero o cara fala assim, importa isso aqui. Aí isso aqui, que é isso? O cara fala, uma biblioteca. Isso aqui, uma biblioteca onde tem livro, para você, o que isso tem a ver? Né? Mas é a mesma coisa, uma coleção de código pré-escrito lá, que alguém já deixou pronto. E você fica reutilizando aquilo. Mesma coisa. Tranquilo? Mesminha coisa. Tá? Um bloquinho esse elementar para isso é o que eu chamei na aula passada de decodificador. Tem outros tipos de decodificadores, tá? Mas esse aqui é um dos mais importantes. Um dos mais importantes, que é um circuito que, dada uma combinação de entradas aqui, que eu vou chamar aqui de x0, x1, x2, para ficar mais claro aqui qual que é o termo da esquerda, o mais significativo, o menos significativo, tá? Bit. Dada uma combinação dessas entradas aí, ela aciona esse bit na saída, e aí se ele acionar ele, desliga todos os outros da saída, ou então ele aciona esse e desliga todos os outros, ou então ele aciona esse e desliga todos os outros, e assim por diante. 4 coisas aqui. Tranquilo? E essa daí é exatamente a lógica dos min termos ali com a tabela verdade. Quando eu falo assim para você, A, B barra, C barra, é o min termo de 3 variáveis. E a gente relacionou esse min termo com essa linha da tabela aqui, né? A, B barra, C barra. Essa linha da tabela verdade aqui, ó. Que tá esse 1 aqui, ó, do lado de cá. A gente relacionou, a gente falou, esse min termo, de alguma forma, tá ligado com essa linha da tabela. Por quê? Porque ele vai ser 1 quando tiver exatamente essa combinação. 1, 0, 0 aqui de entradas. Aí ele produz 1 para mim. E ele vai produzir 0 em todos os outros casos. Tranquilo? E é exatamente essa lógica que esse tipo de decodificador está tentando fazer. Beleza? Ainda discuti com vocês a ideia de que é útil ter um enable, né? Vou chamar aqui de M0
M7, tá? Para eu poder me localizar. Eu discuti com vocês que é útil ter uma lógica de enable, né? De eu poder habilitar ou desabilitar esse circuito, tá? Quando o enable está desabilitado, fica sempre 0 lá as saídas. Ou sempre 1, tá? Depende da lógica, se é lógica positiva ou invertida, ou negativa. Mas aqui vou tratar de lógica positiva, no exemplo de hoje. Beleza? E para que isso é útil? Vou mostrar para vocês. Para você poder usar isso aqui para fazer funções maiores. Porque aí você pega e fala assim, se eu precisar fazer uma função de 4 variáveis, cara, isso aqui implementa para mim, 8 linhas da tabela verdade. De uma tabela verdade qualquer. 8 linhas. Só que numa função de 4 variáveis tem 16 linhas. Pô, então eu preciso de mais um desse. Aí você pega 2, bota os ABC lá correspondentes e usa o bit mais significativo para ligar e desligar. Fala assim, estou considerando só o decodificador que eu chamei lá, entre aspas, de cima, uma metade da tabela. Não, agora eu quero pegar a outra metade da tabela. E você usa o enable para ligar e desligar as coisas. Tudo bem, filho? Pedro, né? Diego, desculpa. Aí a lógica lá do detalhe da implementação do enable lá eu fiz com ends, mas vê lá que tem outras possibilidades. Mas a ideia, a básica é essa. O que você está chamando de fixar uma porta? Exatamente. Tranquilo? Aí se eu precisar fazer isso com mais circuitos desse aqui, imagina que eu preciso fazer um circuito que tem 4 decodificadores. Aí a lógica do enable passa a ser um pouquinho mais complexa, né? Porque agora eu preciso de 2 bits para controlar 4 coisas. Certo? Aí você faz uma lógica para controlar isso aí. Com lógica de ligar e desligar esses enables aí. Que inclusive pode ser feita com um decodificador. Tudo bem? Porque o decodificador, o que ele faz? Liga uma coisa de cada vez e desliga todas as outras, não é? Que não é exatamente o que eu quero fazer quando eu estou controlando esses enables aí dos outros. Tudo bem? Então, estuda isso, que esse é o tipo de questão que esse é o tipo de coisa que a gente bota na prova. Vou te dar uma função aqui, e aí você só pode usar decodificador. E quando eu digo só pode, é mais nada. É só ligar fio nos decodificadores. Aí o problema que vocês vão ter não é fazer isso aqui, decodificador, e aí o somador e tal, mas enfim. Mas uma coisa que vocês vão ter uma certa dificuldade tá bom, mas como é que eu faço com a lógica dos enables? Você pode usar outro decodificador. Tudo bem? Eu vou deixar esse, entre aspas, mistério para vocês, mas vocês já sabem resolver isso aí, tá? Pensa aí um pouco como é que faz, pensa um pouco como é que você faria para usar o próprio decodificador para controlar o enable de outros decodificadores, para expandir um circuito maior. Tudo bem? A, B, C, D, é isso? Eu usaria esse aqui para controlar o enable mais significativo. Sim, mas aí você não está invertido. Isso, aí você inverte um. Tudo bem? E se fosse A, B, C, D, E e F? Para eu fazer com esse decodificador aí que a gente chama aqui de 3 para 8. Quantos? Vamos por partes aqui. Quantos decodificadores eu vou precisar? Um monte, professor. Um monte. Mas claramente eu vou precisar de vários, que eu vou usar esses 3 bits menos significativos, vai ser as entradas deles, né? Todo mundo comigo? Então vamos lá. Deixa eu só dar uma indicação de mais ou menos o que eu estou falando, tá? 6 variáveis, 2 elevado à sexta dá quanto? 64? Eu não sei, eu estou perguntando sinceramente. Eu tenho que contar. Eu vou fazer na frente de vocês, que é para vocês não passarem vergonha, falando assim, eu vou passar vergonha contando os dedos. Não, porque o professor faz isso também na frente de vocês, tudo bem? Vamos lá. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Chegou, né? Isso, errei. Aí, que idiota. Foi mal, calma. Se tiver um bit é 2, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64.
Todo mundo bem? Eu conto nos dedos assim, porque eu não mostro pra vocês. Aqui eu tô contando nos dedos mentalmente, tá? Então eu preciso de 64 linhas, né? Aqui só tem 8, né? Então vamos botando, ó. Vai ser alguma coisa assim, ó. 1, 8, 16, 32, certo? 32, 64. Certo? Todo mundo bem? Até eu não vou nem representar aqui, tá? Vamos lá. Cada um deles tem 3 entradinhas e um enable. Certo? Nas 3 entradinhas, o que você faz? Bota aqui, ó, D, E, F. A minha dica é usar os bits menos significativos. Eu acho mais fácil de fazer, é mais direto. Tem alguém pregando alguma coisa aí? Tudo bem? Exagero, né? Usa os 3 bits menos significativos, que eu acho mais fácil de pensar assim. Beleza? Aí o que você faz? Esses outros, os mais significativos, você precisa controlar os enables, né? Tudo bem? Aí olha só, pergunta. Quantos decodificadores tem aqui para eu ter que controlar? 8. O que é para acontecer? Quando eu ligar um, é para desligar todos os outros, não é? Qual é o nome do circuito que faz isso? Decodificador. Opa, por que eu não pego o outro decodificador, boto aqui A, B, C, uso o primeiro para controlar o enable desse, uso esse para controlar o enable desse, uso esse para controlar o enable desse, esse para controlar o enable desse, e assim por diante. Todo mundo entendeu mais ou menos a lógica? A lógica do decodificador é essa. É você ficar produzindo os min termos. Todo mundo bem? E aí, calma, e o que mais? Porque não é só isso, né? O que mais? Eu preciso pegar lá na minha função e falar assim, beleza, quais as linhas que eu tenho que somar? Quais os min termos que eu preciso somar, né? Porque é soma de... Do lado de cá tem um montão de fiozinho, cada um produzindo um min termo, né? 64 min termos aqui. Eu preciso ir lá na minha função e falar assim, eu preciso somar os min termos. Aí, sei lá, esse aqui daqui, esse daqui, não sei qual dali, não sei o que daqui, blá, blá, blá. E somar todo mundo aí, não é? Beleza? É isso que você precisa fazer. Mas todo mundo entendeu a lógica, né? Agora exercitem isso, tá? Tipo assim, eu não preciso ficar passando exercício específico pra vocês, cara. Pega aí, inventa a função e implementa. Pratica isso, já sabe que tem que praticar. Tranquilo? Ou vocês acham que o... Não é pra dar lição de moral, não, mas é bom porque fica gravado essas coisas que eu tô falando. Inclusive, tá gravando? Tá gravando. Tá? Inclusive, tá gravando. Cara, quando vocês eram bem pequenininho, quando vocês estavam lá, até, sei lá, quinta, sexta, sétima série mais ou menos, a tia da professora lá da escola vinha e dava um papelzinho pra você, falava, primeiro era assim, pinta aí. Aí você ia lá pintando com o dedinho, né? Vocês não lembram direito, mas era isso que acontecia. Aí em algum momento ela dava uma folhinha assim pra você, tinha umas linhas e falava, desenha aqui a letra A. Aí você ficava desenhando a letra A um monte de vezes, assim. Aí a letra B. Aí, daqui a pouco complicava um pouco mais. Quanto que é 1 mais 1? Conta nos dedinhos aí, quanto que é 2 mais 2, 3 vezes 3. Tudo bem? Aí chega uma hora, cara. Chega uma hora que até aí tudo bem, tá certo, tem que ser assim mesmo. Tá? Mas vocês acham que quem que é o melhor jogador de futebol hoje do mundo aí? Tem controvérsias, né? Mas sei lá, mas pode ser, sei lá, tem pouca gente, né? Talvez o Cristiano Ronaldo, talvez o Messi, não é por aí? Tem gente que diz que é o Neymar, mas é por aí, né? Tudo bem. Cara, vocês realmente acham que o Messi, na hora que ele chega lá no dia de treino é o dia da escola. É o dia da escola. Você acha que o professor do Messi chega lá, Messi, hoje você vai fazer assim. Hoje, diz pra mim aqui, como que é a técnica do passe? É bem assim, tá, gente? Não é bem assim. Boa parte do tempo o Messi chega lá pra treinar e o cara fala assim, beleza, faz aí 1 hora aí de treino de pênalti. Aí ele fica lá chutando o diabo do pênalti. Mas ninguém fica falando, chuta assim, chuta assado, agora sim, não sei o quê. Não vai assim, cara. O cara tem que aprender a treinar sozinho. Ele tem que aprender a treinar sozinho 1 hora. Sacou? O treinador tá lá pra discutir a estratégia de jogo, esse tipo de coisa. Tá? Não é pra ficar lá ensinando ele a dar passe de novo. Vocês já são o Messi, cara.
Vocês estão no ensino superior, não é tipo, mas tudo bem? Então, assim, eu vou começar a esperar de vocês que vocês consigam fazer os seus próprios exercícios. Não é acertar tudo, o Messi acerta tudo, velho. Porra, não. Sim. Tô pra ver. Tô pra ver. O Neymar acerta tudo? O Neymar só acerta quando é pra cair, porra. Só acerta quando é pra cair. Esse ele treinou bem, tá vendo? Tudo bem? Mas assim, se espera que vocês comecem a sacar de, tipo, cara, é isso aqui que eu preciso treinar. Vai lá e faz seu exercício e treina. Ninguém precisa, eu não preciso ficar, tipo, pegando a mão de vocês mais, tá? Eu tô aqui para tirando dúvida à medida que vocês forem tendo dúvida. Beleza? Então, todo mundo entendeu a lógica do decodificador. Inclusive, na aula passada eu mostrei bem passo a passo, né? Falando, vamos fazer o circuito, não sei o quê. Aí tá. Então, vocês sabem, se eu pedir para fazer, se eu pedir para vocês projetarem o decodificador, vocês sabem fazer. Tá? O decodificador em si. Beleza? Vamos lá. Então, vamos para o próximo bloquinho. Pergunta, filho. O que é maior, 2 ou 0? Não, calma. O que é maior, é 2 ou 0? O 2. Então, o 2 é maior do que o 0, é mais significativo que o 0, é mais importante que o 0. Isso, aí você bota aqui, x2, x1, x0. Aqui? 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 Isso. Repare que aqui eu não falei nada, ó. Você pode ser, eu não errei, você pode até falar, você não errou, mas você tá dando migué, né? Tô mesmo, mas você pegou a ideia. Então tá bom. Vamos pra frente então, gente. Voltando na função que tá rendendo. F é igual a A mais B barra C mais ABC. Tabela verdade de novo. Não tenha vergonha de fazer a tabela verdade, tá? Ó, é 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Tudo bem? Pronto. Então vamos discutir outra coisa aqui. Vamos observar outra coisa que a gente já observou atrás aqui. Deixa eu dar um passinho atrás e agora vamos fazer um pouquinho uma coisa que a gente já viu pequena, que vocês já entenderam. E aí vamos fazer a mesma coisa, só que maiorzinho um pouquinho. Tá? Vamos lá. Na primeira aula que eu cheguei aqui com vocês, falei assim, vamos dar uma olhada na função na AND e na OR de um jeitinho um pouquinho diferente. Tá? Vou fazer as duas ao mesmo tempo aqui. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aí a gente olhou e falou assim, quem que é a E? A E é 0, 0, 0, 1. Quem que é a O? É 0, 1, 1, 1. Aí eu falei, é isso aí, acabou. Mas eu convidei vocês a enxergar isso aqui assim, né? Divide essa parada em 2. Divide essa parada em 2 partes. E vamos ler o bit A como um bit de controle. E vamos ver o que acontece com os dados. O que é os dados aqui? Os dados vão ser o bit B. Então, vou chamar aqui ó, de dado e esse aqui de controle. Mas é a mesma coisa, eu só estou reinterpretando os nomes. Tá? E aí repare, tá, gente? Isso aqui é outra coisa assim, relevantíssima que eu faço para vocês e eu fico parando para chamar atenção. Porque na hora que vocês conseguem ir fazendo isso sozinhos, vocês ganham meio que um poder mágico, assim. É a mesminha coisa, eu não estou mudando nada. Eu só estou reinterpretando uma coisa que já estava lá. Só estou lendo a mesma coisa de um jeito diferente. Tá? E aí, isso é uma habilidade poderosíssima, tá? Quando você vê uma coisa, e aí você está vendo ela lá, você meio que teve uma compreensão sobre ela. E aí você consegue fazer uma releitura da mesminha coisa, você não mexeu em nada, mas você ganhou uma outra interpretação dela. A partir daquele momento, tem uma coisa, só que elas são duas. E aí, qual que é o superpoder? Agora você não tem uma ferramenta, você tem duas. E essas duas ferramentas é bem melhor, porque é tipo um martelo, que é tipo assim, é um martelo que de um lado você serve para bater e do outro lado serve para rosquear parafuso.
o mesmo martelo. Beleza, filho? Como é que é seu nome? É? Enzo. Sacou a analogia? Pegou? Por quê? Porque é a mesma coisa e aí ela ganhou duas funcionalidades. Por quê? Porque você interpreta ela de jeitos diferentes. E aí numa situação, às vezes é melhor ver de um jeito, em outra situação, às vezes é melhor ver de outro jeito. Beleza? Então olha aqui, ó. Vê comigo. Isso aqui é o que a gente fez lá atrás, no caso pequenininho. Eu olhei e falei para vocês, vamos ver o A e B. Opa, quando o bit controle for 0, o que está acontecendo na saída? Está saindo 0, né? Não está copiando nada. Porque entra 0 sai 0, entra 1 sai 0. Está produzindo 0. Tudo bem? Quando o bit de controle for 1, o que o E está fazendo? Está copiando. Eu digo isso falando que a saída é B. Tranquilo? Por quê? Porque quando B é 0, dá 0. Quando B é 1, dá 1 na saída. Está copiando o B, claramente, né? Todo mundo está vendo? É a reinterpretação da coisa. E no OU, quando o bit de controle for 0, o que está acontecendo? Copiando o B, copiando o dado da entrada para a saída. E quando o bit de controle for 1, o que está acontecendo? Está produzindo 1. Porque só sai 1 lá. Não interessa os dados mais, né? Todo mundo entendendo isso aqui? Tá todo mundo entendendo isso aqui? Aí eu posso reescrever essa tabela assim, ó. Controle, que é o bit A e B, A mais B. 0 e 1, porque agora só me interessa o controle. Na saída, está fazendo 0, B. E o OU, B e 1. Tudo bem? Todo mundo sacou como é ler essa tabela reduzida, né? Todo mundo sacou que tem a mesma informação de antes. Só ficou mais compacta. Só ficou mais compacta. Mas tem a mesma informação. Tá? Essa variávelzinha B aqui, ó, eu vou chamar ela de variável introduzida. Quem está com o livro do Zelenovski aí, quem está fazendo pelo livro do Zelenovski aí, ele vai usar bem esse termo. Acho que o Wake ele não chama disso, tá? Não sei se ele nem se chama atenção disso aqui no último, não vi as últimas edições. Tá? Mas ele nem comentava sobre isso. Sobre essa abordagem que a gente faz aqui com vocês. Tranquilo? Eu vou chamar isso aqui de variável introduzida. Para que serve introduzir uma variável? Para eu eliminar linhas da tabela. Quantas? Metade. Cada uma variável que eu introduzo, elimina metade das linhas. Se eu introduzir duas variáveis, divide a quantidade de linhas por 4 da tabela. E assim por diante. Todo mundo bem? Todo mundo comigo? Todo mundo sacou isso aqui, né? Todo mundo entendeu isso? Beleza. Agora eu vou convidar vocês a fazer o seguinte. Vamos introduzir a variável C nessa tabela aqui da nossa função f? Vamos fazer a mesma coisa. Pode ser? Como é seu nome? Tudo bom, Ana? Pode ser? É a mesma coisa. Você já entendeu no caso pequeno, certo? Agora vamos fazer um caso um pouquinho maior. Vamos subir um pouquinho o nível de complexidade. Mas é a mesma coisa que a gente estava fazendo. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, você escolhe uma variável para introduzir. Pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C. Não interessa. Eu, pessoalmente, vou introduzindo da direita para a esquerda. Vocês vão ver aqui que mecanicamente é mais fácil. Operacionalmente é mais fácil. Tá? Introduzir o B é meio... Seria mais interessante, tipo... Você vai entender aqui por que é melhor fazer o C, operacionalmente. Mas tanto faz, tá? Eu acho que dá menos trabalho, assim, tipo, no papel. Se eu vou introduzir o C, tá? Você vai fazer o seguinte. Quebra as linhas de forma que vai ser... As suas divisões vão ser onde o C fica repetindo. Você concorda comigo que aqui tem 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1? Ficou repetindo? Então faz isso, porque é a mesma coisa que eu fiz aqui, né? 0, 1, 0, 1, não ficou repetindo? Porra, professor, eu já estava fazendo isso e eu não tinha visto. Tudo bem, Ana? Eu tô falando, é a mesma coisa que você já estava fazendo. Tá? Então vai lá. Por isso você pode introduzir as outras. Mas para introduzir as outras dá um pouquinho mais de trabalho. Vou desenhar em azul como é que ficaria se eu fosse introduzir a variável A, por exemplo. Como é que eu começaria? Eu selecionaria
essa linha mais essa linha, porque eu preciso de um 0 e de 1. Aí eu faria um grupinho com essa aí, com essas duas linhas. Aí eu faria outro grupinho, que eu vou desenhar de vermelho, com essa linha e essa linha. Mas vocês estão vendo que a linha não fica vizinha? Vai ficar mais difícil de ver o que está acontecendo. Mas você pode fazer do jeito que você quiser, desde que você acerte. Tá? Mas vamos seguindo aqui então. Beleza. Aí a minha pergunta agora é comparar, tá? O que está acontecendo na coluna do C e o que está acontecendo na coluna do F e interpretar isso. Então pergunta. Nesse pedacinho aqui, o que a função está fazendo na saída com relação ao C? Está copiando o C, não é? Por que está copiando? Porque quando o C é 0, a saída é 0, quando o C é 1, a saída é 1. Está todo mundo vendo? Vocês concordam que eu posso escrever esse pedacinho aqui, então falar assim, isso aqui é C. Sim? Próximo. Aí essa função não ficou muito boa, porque ela não tem os 4 casos, mas ela só tem 3 de 4 possibilidades que vai acontecer aqui, tá? Mas eu falo o outro caso aqui já para vocês. Próximo pedacinho. O que está acontecendo? O que a função f está fazendo? Está produzindo 0, porque é sempre 0 aquele pedaço lá. Próximo pedacinho. O que a função f está fazendo? Está produzindo 1. Próximo pedacinho. O que a função f está fazendo? Produzindo 1. Vocês concordam comigo que é a mesma coisa que a gente fez atrás? E aí vocês concordam comigo então, se vocês estão concordantes, que eu posso escrever essa tabela agora, uma tabela reduzida, onde eu estou introduzindo a variável C. A, B, não preciso mais tratar do C aqui nas colunas deles, porque vai aparecer no lado direito agora. A F está aqui, aqui tem 0, 1, 0, 1, aqui tem 0 e 1. Vocês concordam que diminuiu, né? Porque o C, eu não preciso mais da repetição do C, o C vai aparecer lá do lado direito agora. Eu estou introduzindo ele na saída. Estou pegando ele da entrada e jogando para o lado da saída. E aí eu escrevo isso aqui como sendo C, 0, 1, 1. Vocês concordam comigo? Todo mundo entendeu o procedimento? Todo mundo entendeu o que vai acontecer? Você entendeu, Ana? É a mesma coisa que você estava fazendo antes, né? Certo? Aqui apareceu as 3 possibilidades, tá? Ou 3 de 4 possibilidades. Por quê? Porque, olha só, eu tenho 2 bits no agrupamento, né? Quando eu estou introduzindo uma variável, eu estou agrupando 2 bits, tá? Ou é 0, 0, e aí eu chamei isso de 0. Ou é 1, 1, e aí eu estou falando, isso produz um 1. Ou é 0, 1, quando a variável de entrada também é 0, 1, e aí eu chamei isso aqui de C, nesse caso, é copiar. Ou é 1, 0, quando a variável de entrada era 0, 1. Ficar invertida a coisa, tá? E aí que eu chamo isso aqui de ser barrado, né? É o contrário um do outro. Todo mundo bem? Só tem esses 4 casos, tá? Se você for introduzir 2 variáveis, você pode introduzir mais. Não precisa fazer só uma, você pode fazer 2. Aí vão ter muito mais casos. Opa, vão ter muito mais casos. Que eu não vou ficar fazendo aqui explicitamente com vocês, mas você vai estar pegando lá, ó, 0, 0, fazendo grupinhos de 4 coisas. Aí grupinhos de 4 coisas tem 16 variações, né? Eu vou fazer algumas para vocês começarem a sacar a lógica, mas eu recomendo que vocês treinem, tá? Porque isso aqui, vocês vão ver que é útil pra caralho, tá? Quando tiver tudo 0, o que tá fazendo? O que a função tá fazendo? Tá produzindo 0, certo? Quando tiver tudo 1, o que a função tá fazendo? Tá produzindo 1. Esse é o fácil. Tudo bem? Aí vamos lá então. Um outro caso. Quando a função estiver produzindo assim, ó, eu vou isolar um pedacinho da tabela, tem coisa para cima, tem coisa para baixo. Aí a gente está olhando uma faixinha com 4 bits, né? Com 4 linhas da tabela. Que a gente está introduzindo 2 bits, tá? Aqui pode acontecer assim, ó, 0, 0, 0, 1. Quando aqui for 0, 1, 0, 1. E aqui vai estar assim, né? 0, 0, 1, 1, certo? Sempre vai ser alguma coisa assim, né? Do lado esquerdo sempre vai ser alguma coisa assim. Do lado direito pode ter isso aí, né? Pergunta. O que é isso aqui do lado direito? É o quê? A AND. Ou não. É a AND, não é? Tá todo mundo vendo que é a AND? Então, como é que eu escrevo isso aqui? Vamos imaginar que eu chamei isso aqui de B e de C, tá?
É o nome das variáveis. B, C. Estou introduzindo duas variáveis, né? Então pode aparecer B e pode aparecer C na coisa. Todo mundo viu? Beleza. Outro caso. Vou andando aqui para a direita. Deixa eu fazer até uma coisa aqui. Tá cortando lá? Não, agora começou a cortar. Beleza. Deixa eu abrir um pouco de espaço aqui para mim. Então eu chamei isso aqui de... Eu vou anotar aqui embaixo, tá? B, C. Para poder ter mais espaço fazer mais. Vamos imaginar que aconteceu... Eu não vou fazer todos não, tá? Quero fazer alguns pra vocês entenderem a lógica. O que acontece se for assim, ó? 0, 1, 0, 1. Quem que é isso aí? É o C, não é? Tá copiando o C? Então posso escrever que isso aqui é C. Todo mundo bem com isso? E se acontecer 1, 1, 0, 0? Quem que é isso aí? Quem? B barra. Todo mundo tá vendo? Tá todo mundo vendo? Ó, tô copiando aqui, ó. Quando B é 0, deu 1. Quando B é 0, deu 1. Quando B é 1, deu 0. Quando B é 1, deu 0. Você viu que é o B barrado? Todo mundo viu? Todo mundo tá vendo? Quem não tá vendo? Não? Beleza. E esse aqui? 0, 1, 0, 0. Quem que é esse aí? Quem? B barra e C. Por quê? Como é que é o nome disso aqui que a gente deu na aula passada? Ou sei lá, nas aulas passadas aqui. Que eu estou usando o tempo todo com vocês. Esse é o min termo, não é? É uma coisa que é 1 numa linha e é 0 no resto, não é? Quem que é o min termo dessa linha aqui? B barra C. Professor, interessante. Exatamente. Certo? Agora você ganha mais um superpoder de ficar usando os min termos. Porque se você tiver, vamos chamar assim, um pouquinho de preguiça de pensar, quem que é esse aqui? 0, 1, 1, 0. Eu não falei de chora hora nenhuma, eu não sei o que que é. Quem que é esse cara aí? Certo? Mas, vai lá, é uma tabelinha, é um pedacinho de tabela verdade que você sabe escrever na forma canônica lendo cada um dos bits. Você aprendeu a forma canônica, você não tem como errar. Todo mundo bem? Pode não ficar a melhor solução do ponto de vista ótimo, assim, tipo, podia ter uma... Porque aqui você podia, nessa coluna aqui, você podia ter escrito B barra C mais BC, certo? Em vez de só C. B barra C mais BC. Você podia ter escrito só isso aqui, forma canônica, não é? Mas tem algumas formas canônicas que é para ficar óbvio para vocês, e a história do mapa de Carnot, que eu vou começar já, daqui a pouco, é para uma forma de fazer isso aqui para uma coisa um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais complexada. Mas você podia falar assim, mas tem que ser repetido, então posso botar em evidência. Mas quem é B barra mais B? B barra mais B é sempre 1, não é? Todo mundo concorda que é sempre 1? Por que é sempre 1? Por que é sempre 1, Ana? Calma. É mais, não é? Leia isso aqui, presta atenção, para eu dar mais uma motivo para vocês lerem essa tabela verdade. Eu quero descobrir quem é B barra mais B, não é? B barra mais B. Então, o que eu estou falando? Que eu quero olhar as linhas da tabela quando isso aqui for 0, quando isso for 1, ou quando isso aqui for 1, quando for 0, quando sempre forem diferentes, não é? Vocês concordam comigo que são essas duas linhas aqui do meio? O que está acontecendo nessas duas linhas do meio? Dá 1. Caralho, professor, que louco, velho. Como é seu nome mesmo, filho? Tudo bem, Matheus?
Todo mundo bem? E se eu fosse ler essa linha da tabela, a primeira com a última? O que eu estou lendo? B mais B, não é assim? Mas isso aqui é a mesma coisa de dizer que é quando os dois são iguais, não é? Quando os dois são iguais, o que é isso aqui? 0 e 1. Quando os dois forem 0, dá 0. Quando os dois forem 1, dá 1. Como é que é o nome disso? B. Olha lá, mais um teorema lá aprovado aí para vocês. Tudo bem? Da tabela, verdade, sai tudo, gente. Sai tudo. Tudo bem? Só depende como é que você seleciona as, entre aspas, metades. Tá? Como é seu nome mesmo? Enzo, né? Você entendeu agora, Enzo? Que olha só. Até agora eu só estava falando assim, metade de cima, metade de baixo, né? Mas não precisa ser assim não. Pode ser essa metade mais essa metade, né? Tudo bem? Aqui não tem outras metades, só tem essas duas. Tá? Só tem essas duas. Tem que ter uma certa simetria na brincadeira. Mas vamos lá. Todo mundo entendeu a lógica disso aqui também? Tá? Para introduzir duas variáveis, 3, 4, o que é que seja. Só continua fazendo o mesmo padrão. Todo mundo bem? Então, tranquilo. Essa daqui é a função, essa daqui é a minha função, né? Será que tem como eu copiar isso aqui, velho? Copy. Ah, velho, olha só. Paste. Tá cortando ali? Tá bom aqui. Beleza. A gente concluiu que é essa função, né? Aí vamos lá, olha só agora. Porque eu quero fazer uma caixinha, ou uma nova caixinha preta. Uma nova caixinha preta a partir disso aqui. Uma caixinha preta reutilizável. Que é outra. Não é mais o decodificador, é outra, tá? É outra. Olha só o que eu quero. Eu gostaria de fazer a caixinha preta assim, ó. Uma caixinha. Primeira coisa que tem que entrar, tá, gente? Tem que entrar o A e o B, certo? Eu vou botar aqui embaixo, tá? A e B. Eu vou chamar aqui dentro de S1 e S0. É um nome, por enquanto. Só uma letrinha. Daqui a pouco eu explico por que eu chamei de S. Tudo bem? Eu quero produzir uma saída, que vai ser já a minha função F. Tudo bem, filho? Aqui dentro eu vou chamar de M. É um nome qualquer aí, por enquanto. Já já ele vai ganhar um significado. Mas vai ser a saída da minha função aqui. Só tem uma saída nesse caso, tá? A caixinha que eu vou fazer. Tem essas duas entradas. E aí eu gostaria de que... Olha a lógica da coisa. Depois a gente projeta a caixinha, mas olha a lógica que eu quero. Eu quero que, quando o A for 0 e o B for 0, que aqui vire C. Porque é isso que a minha tabela verdade está falando, não é? Para fazer? Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que de alguma forma eu preciso colocar essa informação na minha caixinha preta? Eu preciso falar para ela, olha, vai entrar uma coisa aí, eu vou te dar uma informação, estou chamando de C, e quando for essa combinação de entradas, você pega essa informação e coloca na saída. Porque isso está escrito na tabela verdade, não é? Então eu vou botar uma entrada a mais aqui e vou conectar aqui por fora o C, que é a informação que eu preciso para a minha função específica. Pode ser, gente? Eu vou chamar aqui de X0, tá? Que vai ser o bit menos significativo da entrada aí. Que é o da primeira linha da tabela. Que é o do 0, 0. Tá todo mundo bem com isso? Aí eu quero outra situação. Quando for 0, 1, eu gostaria que isso aqui não fosse mais C. Eu gostaria que isso aqui fosse 0, né? Então eu preciso ir lá na caixinha preta e falar assim, olha, quando for essa situação 0, 1, eu vou te dar uma outra informação. E aí você vai lá e pega essa informação e coloca na saída. Tudo bem? Pergunta. O que é para essa... Nessa situação que está aqui, tá? 0, 1. O que é para essa caixinha fazer com o X0? Não, desprezar, não é? Eu quero pegar esse cara aqui do jeito que está aqui. Eu quero copiar esse cara aqui, não é? E quando for 0, 1,
eu quero desfazer essa pontezinha aqui e eu quero copiar daqui para cá, não é assim? Quando for 0, 0. Isso. Certo? Tá todo mundo sacando o que essa coisa tem que fazer? Então vamos seguir o padrão. Opa. Então tá bom. Tem mais duas linhas na tabela, vai precisar de mais duas entradas, porque precisa de mais duas informações. Vou chamar aqui de x2 e de x3. Qual dado que eu boto no x2? X2 é quando for 1, 0. Você bota 1. Por quê? Porque aqui tem 1. Próximo, quando for 1, 1, é para botar o quê? 1. Por quê? Porque aqui tem 1. É a função específica que minha tabela... E aí vocês concordam comigo que se eu tiver uma caixinha que faz... segue essa lógica, isso aí é a função f? Tá todo mundo vendo isso? Todo mundo bem? A questão é que eu não sei o que tem dentro dessa f, dessa caixinha mágica ainda. Para mim é só uma caixinha mágica. Mas eu estou fazendo de propósito o caminho ao contrário com vocês, que é... Eu estou projetando um circuito usando uma caixinha que não existe. Eu estou projetando um circuito. E é isso aí, já é o circuito final. Isso aí é a f. Eu estou projetando um circuito com uma caixinha que eu nunca vi na vida. E eu estou falando assim, para funcionar, eu preciso que ela faça isso. Eu preciso que ela faça aquilo, e eu preciso que ela faça isso, e eu preciso que ela faça aquilo. Eu estou inventando uma lógica aqui na minha cabeça, certo? Eu estou inventando requisitos ou uma certa especificação para essa caixinha preta. Não é isso, Matheus? Que foi acontecendo? Mas todo mundo concorda comigo que se eu tiver essa caixinha aí, isso aqui é a solução. Todo mundo bem? Eu vou dar nome para essa caixinha e vou projetar ela agora. Vocês vão ver que ela é simples. Vou chamar ela de multiplexador. Multiplexador. No caso aqui de 4 para 1. Tem 4 entradas e uma saída. Vai ter autor que chama isso aqui de multiplexador de 2 para 4. Que tem 2 entradas de seleção e 4 entradas de dados. Tudo bem? Mas assim, tanto faz para mim o nome, a lógica é a mesma. O multiplexador tem entradas aqui que são entradas de dados, que eu chamei de x, lá. Tem entradas de seleção, por isso que eu chamei de S de select, tá? E ela tem uma saída. Ou pode ter várias saídas também, pode fazer um multiplex mais sofisticadozinho, tá? Mas, enfim, em princípio uma saída. Que é uma saída aqui só, saída. E qual que é a lógica? Eu venho aqui e coloco um código nas entradas de seleção. E aí ela seleciona uma entrada e conecta na saída. E o que ela faz com o resto? Despreza. É como se eu tivesse um fio ali dentro, um homenzinho, que fica olhando a seleção e fala assim, é 0, 0, beleza, então eu tenho que pegar um fio, então eu tenho que pegar um fiozinho, conectar aqui e aqui na saída. E aí o homenzinho fica lá trocando a coisa. Por que chama isso aqui de multiplexador, tá, gente? Porque isso aqui era exatamente o que um telefonista fazia quando você ligava lá no telefonista no começo do sistema telefônico. Quando você tirava o telefone lá da coisa, do gancho, acendia uma luzinha em algum lugar que tinha uma pessoa. Aí o que a pessoa fazia? Ela pegava, ela estava com os fones de ouvido, ela tinha um telefone também assim, com um fonezinho de ouvido e tal, não sei o que, com um microfonezinho. Não era bonitinho igual é hoje, tá? Mas assim, basicamente uma coisa. Ela pegava o fio do telefone dela, plugava no fiozinho de onde acendeu a luz. E aí o que estava acontecendo? É o telefone dela ligar direto no seu telefone. Olha lá o multiplex ali. É um fio ligado no outro. Pum, pum. É um fio. Liga o meu telefone com o seu. Aí ela falava com você. Pois não? Aqui é da Telebrasília, não sei o quê. Não sei se era assim, tá? Porque eu não era nem nascido, eu acho que nessa época. Aí você falava, eu queria falar com o fulano de tal no número tal. Você não discava o número. Aí ela, não, pois não. Aí ela tirava o dela, do negócio, do seu negócio, pegava um outro fio, pegava e enfiava lá no buraquinho do seu telefone, pegava o outro lado do fio e pum, no número que você pediu, que era o telefone de outra pessoa. Ela fez o processo que a gente chama de multiplexação. Conectar duas pontas aqui. Tudo bem? Em algum momento, esse circuito aqui foi usado para começar a fazer essa multiplexação lá no sistema telefônico. Por isso que virou esse nome aí, porque era o que o multiplexador fazia, a pessoa. Tudo bem? É meio que por aí. Em parte eu inventei essa história, em parte é verdade. Eu não sei dizer o tanto que eu inventei, o tanto que é verdade, tá?
Mas não é muito longe da realidade, não. Tudo bem? Mas todo mundo entendeu a lógica do multiplex? Eu inventei um pouquinho de história aqui, tá? É verdade, isso é verdade, o que eu falei é verdade. Os detalhes é que eu não tenho certeza, tá? De, tipo assim, todos os detalhes técnicos, eu não sou especialista na história dessa coisa. Mas por que eu invento um pouco a coisa pra vocês? Que é pra vocês terem uma imagem mental de nunca mais esquecer o que é um diabo do multiplexador, tá? Toda hora que falar em multiplexador, na hora da prova, eu tenho certeza, vocês vão esquecer o que é, mas vocês vão lembrar que eu falei que tinha a ver com uma telefonista e tal, não sei o quê. Então, tenta usar essa história para lembrar do que o diabo do negócio faz. Como é seu nome? Tudo bem, Ana? Ah, aqui é só a Ana, né? Aqui na sala. Levanta a mão aí, as Anas. Só 3. Não é todo mundo, não. Mas das mulheres, a maioria é Ana, né? Tipo, tem uma que não é? Não, 2. É não. Não, nem a maioria. Não, é tipo a metade. Caramba, velho. Metade é Ana. Vou falar Ana, é 50% de chance de eu acertar o nome de vocês. Então vamos lá. Todo mundo sacou como é que usa o multiplex, né? Para projetar um circuito arbitrário. Rapidinho. O que você faz? Introduz as variáveis, vai introduzindo variáveis, até você ter a mesma quantidade de bits aqui, ó, de variáveis, nas variáveis de controle. Professor, legal. Na hora que você fizer isso, o que está do lado de cá são os dados que você precisa botar para ele. Só isso. Pergunta. Na prova precisar o quê? Na prova a gente vai precisar desse raciocínio do multiplexador ou a gente vai abstrair em que sentido? Na prova, a questão que vai estar lá pega essa função aqui e implementa com o multiplexador. Com esse multiplexador aqui para mim. Eu já parto do pressuposto que você entende o funcionamento do multiplex. Tudo bem? Mas pode ser que eu peça para você projetar um multiplexador para mim. Aí você projeta o multiplexador. Eu vou projetar aqui na sua frente. Tudo bem? Todo mundo bem, gente? Então vamos lá. Vamos projetar esse cara, porque a caixinha preta... Reparem que isso é outra coisa que eu vou fazer um parênteses aqui e chamar atenção, porque isso vai além do sistema de tais. Isso é engenharia, para vocês entenderem, para vocês ficarem fazendo isso que eu fiz aqui, em outros lugares, tá? Vocês viram que lá no primeiro caso eu fui olhando, fazendo a função, blá blá blá, os mintermos e não sei o quê, e eu falei, pô, seria bem legal se eu pegasse esse pedaço aqui e guardasse para reutilizar, porque ele faz uma coisa para mim que é produzido dos mintermos. Mas eu peguei de uma caso específico e fechei uma caixinha preta. É um tipo de projeto, aquilo que eu fiz. Como que eu fiz? Eu projetei um caso específico, e aí do caso específico eu pensei, o que eu poderia aproveitar daqui em outros lugares? E aí a resposta para isso aí, eu falei, esse pedacinho eu vou abstrair. No seguinte sentido, vou fechar uma caixinha preta em torno desse pedacinho, que ele faz uma parte importante de alguma coisa para mim, que eu posso reutilizar, e aí eu guardo isso numa biblioteca de coisas. Aí foi assim que nasceu o decodificador aqui com a gente. Esse aqui foi diferente. Eu não segui esse processo. Eu segui outro processo. Falei assim, eu vou partir de uma caixinha mágica que eu nunca ouvi falar. E eu vou projetar meu circuito com uma caixinha que eu não sei se existe. E aí eu vou fazendo. E eu vou fazendo como se ela existisse. Só que como se ela existisse, eu vou fazendo o seguinte. Para dar certo, eu preciso que ela faça isso nesse caso. Aí eu anoto isso. Para dar certo, eu preciso que ela faça isso naquele outro caso. Aí eu anoto. Eu vou fazendo tudo isso. E eu vou anotando tudo que a caixinha precisa fazer. Na hora que eu terminar de projetar, aquela anotação de tudo que a caixinha tem que fazer é a especificação da caixinha. Que é o que a gente fez aqui agora. É outro tipo de projeto. Tudo bem? Um que a gente chama de bottom-up, vem do caso particular, eu vou para o caso mais geral. Aqui eu vou fazer o contrário com vocês. Eu falei, agora eu já sei o que a caixinha tem que fazer. Agora eu vou projetar o parte dentro da caixinha. É outro caminho, é de cima para baixo, do mais abstrato para o mais concreto. Tudo bem? Extremamente importante vocês perceberem que é isso que aconteceu, tá? Extremamente importante. Vindo do caso particular
para o caso de... vou chamar para o caso mais abstrato. Chamei isso aqui de bottom-up, de baixo para cima. Ao contrário, que é o que eu estou fazendo agora. Começar do abstrato e ir para o particular, top-down. São as duas abordagens clássicas de engenharia. Vocês precisam sacar isso aí, porque isso não tem a ver com sistemas digitais. Isso não tem a ver com sistemas digitais. Estou aproveitando o contexto dos sistemas digitais para chamar a atenção de uma coisa que provavelmente nenhum professor de vocês falou isso para vocês em nenhum momento. Até agora. Tá? Tudo bem, gente? Então, percebam isso. Nas outras disciplinas, no resto da vida de vocês, tenta perceber o que você está tentando fazer. Se é de cima para baixo, de baixo para cima, porque isso importa. E aí, de novo, Enzo, né? São duas ferramentas para você projetar, filho. E é basicamente isso. Engenharia é basicamente esses dois processos aí. Não tem... Tem uma terceira coisa. Tem um monte de coisa no meio, mas tem uma terceira coisa que o pessoal chama de meet in the middle. Porque aqui o projeto é relativamente simples, só tem um passo, tá? Mas tem projeto que tem muita complexidade, tem muitos passos intermediários. Você construir do zero, começar do zero, num pedaço de papel em branco, até chegar num prédio de 50 andares pronto, um prédio mesmo lá. Tem muitas etapas no meio do caminho, muitas etapas, tá? Aí, nessas etapas, tem gente que é mais comum até. Uma parte dos engenheiros vai fazendo o projeto assim de cima para baixo, uma parte vai fazendo o projeto de baixo para cima, até que uma hora eles se encontram aqui e aí junta as duas coisas. Tudo bem? A gente chama isso aqui de meet in the middle. Encontra no meio. Tá? Mas esse caso aqui é mais complexo de eu dar um exemplo para vocês. Aí vocês vão ter que procurar aí na vida real. Mas vamos projetar a caixinha. Então vamos lá. Ó. Essa é a caixinha que eu estou procurando. S1, S0, X0, X1, X2, X3, M. Então a minha pergunta é, projetar aqui em sistemas digitais é escrever a equação, basicamente, tá? Porque aí tendo a equação acabou, né? Então vamos lá, M. M tem que ser igual a alguma coisa. Pergunta. Como é seu nome mesmo, filho? Sim. Guilherme, pergunta. Quando aqui for 0, 0, o que é para fazer a caixinha preta fazer mesmo? Hã? Não, é para ela pegar o X0, agora não tem mais entrada aqui, eu estou projetando um caso geral. É para ela pegar a entrada X0 e copiar aqui, não é? Tá bom. É isso que tem que acontecer. Como é que eu escrevo isso? Como é que eu escrevo uma equação para isso? Essa é a pergunta agora que a gente tem que responder. Porque uma vez que você entendeu essa, você vai entender todo o resto aqui. O resto é só copiar, é só repetir. Não sei, professor. Não sei nem por onde começar. Mas vamos por partes. Porque eu quero que realmente vocês sintam agora essa coisa, tipo, cara, não sei nem por onde começar. Tá? Mas vamos ver. Quando você sentir essa sensação, você pensa assim. Você se pergunta, tá? O que é que eu sei desse caso particular aqui, ó? Que eu não estou projetando a parada inteira, eu estou falando. Quando for esse caso particular, é para acontecer isso. Quando for esse caso particular, é para acontecer isso. Eu não estou vendo todos os casos, estou vendo só um caso. Pode ser? O que eu sei desse caso particular? Que o S1 é 0 e que o S0 é 0. Tá todo mundo vendo isso? De novo, eu tô parando, tô indo muito devagar aqui com vocês para poder chamar a atenção de coisas que são muito mais importantes do que eu terminar o projeto desse negócio aqui, tá? Porque vocês conseguem fazer isso aqui. Não é nem vocês que conseguem fazer. Tipo, porra, você abre o Wikipedia aí agora, tem lá a equação, velho. Tipo, eu não precisava nem estar fazendo isso. Você abre o livro, tá lá a equação, velho. Isso aí não me importa. Isso você sabe fazer sozinho. Você sabe lá e ver sozinho. Tá? O que é mais difícil, que não tá na Wikipedia, é como é que eu chego nessa porra dessa equação? Como é que alguém chegou nessa equação? O processo mental de chegar lá. Tá? Então, para vários de vocês vai aparecer muito devagarinho, mas cara, presta atenção no que eu tô fazendo, no processo. Porque é para vocês fazerem esse processo sempre, tá? Sempre. Não tem muitas alternativas. Tudo bom? Então vamos lá. Se você nem sabe por onde começar,
bota um caso particular lá na tua função e se pergunta, o que é que eu sei agora? Porque você sabe alguma coisa. Tá? Eu sei que quando for 0, 0, m é igual a x0, não é? Todo mundo está vendo isso? Vou repetir. Eu sei que quando for S1 igual a 0, S0 igual a 0, m tem que ser igual a x0. Agora, a minha pergunta é, como é que eu escrevo isso? Mas você já entendeu o que eu quero escrever, certo? Você já entendeu o que você sabe. A pergunta é, como é que eu escrevo isso? O m tem que ser igual a x0. Cara, tem que ser igual a x0. Calma. Tem que ser igual a x0. Então é x0, né? Vamos por partes. Claramente tem que enfiar um x0 aí, não tem? Como é que o m pode ser igual ao x0 se eu não escrever x0 aí? Como é seu nome mesmo? Hã? Tem jeito, se eu escrever aqui m é igual a x3, tem como aparecer x0? Véio? Não tem, né? Não tem como copiar o x0. Então tá bom, vamos lá. É pra ser isso aí mesmo, é pra ser, tipo assim, conseguir quebrar o problema, ficar tão pequeno que agora é óbvio. Tem que ter um x0. Mas é sempre x0? Não. O que mais tem que acontecer? Isso tem que ser verdade, não é? Então vai ser x0 quando aquilo ali for verdade. As duas coisas têm que ser verdade ao mesmo tempo, não é? Tem que estar vindo uma coisa do x0 e aquela combinação de seleção, não é? Olha o que eu acabei de falar. Tem que vir alguma coisa do x0 para copiar e aquela combinação de seleção. E é o e, velho. Como é que eu escrevo aquela combinação de seleção? Pronto. É o mintermo daquele pedacinho, né? Tem a ver com o mintermo da parte de seleção. Justo? E, ó, repare, é um mintermo mesmo, tá? Porque a minha função é isso aqui, né? Ó, as entradas dela. Ó. As duas entradas de seleção estão aqui, ó. 0, 0. Que mintermo é esse? S1 barra, S0 barra. Beleza? Escrito lá com a variável introduzida. Esse é esse caso. Tudo bem. Quando for, eu vou fazer de vermelho. Esse outro caso. 0, 1. Pergunta. O que acontece com isso aqui? É 0, não é? Não, com esse pedaço que eu escrevi agora. Naquela combinação 0, 1 de entradas, esse pedaço é 0. Por quê? Porque aqui é 0, aqui é 1, aí esse cara aqui não bateu com a coisa, já deu 0. Já virou tudo falso. Um pedacinho é falso, já ficou falso tudo. Que é o E, né? Então vocês concordam comigo que essa combinação desliga esse trechozinho, né? Então, beleza. Desliga aquele trechozinho. Então, observado isso. O que tem que acontecer nessa combinação 0, 1? É para pegar o que tem no x1 e copiar no m. Caraca. A gente acabou de escrever isso. Como é que eu escrevo? Copiar uma coisa naquele caso. x1, S1 barrado, S0. Vocês concordam? Vocês concordam? Tem que aparecer isso aí junto do branquinho, né? Aí a pergunta é para multiplicar ou é para somar? Somar? Por quê? Não é eu caso. É um caso ou o outro caso, né? É para acontecer isso ou isso. É só você ler, certo? Mas cuidado, que você leu certo fala com a função errada ali. Você leu certo. Você pensou certo. A linguagem é que desajustou, mas é isso aí. Tudo bem? Mas cuidado, porque na hora que você errar lá na prova, né? Cuidado. Todo mundo bem? Então isso aqui é ou. Todo mundo concordou? Pô, o resto é resto, né, gente? Vamos lá. Então vai ser mais x2 S1 S0 barra, né? Mais x3 S1 S0. Pronto, tá projetada a parada. Essa é a equação, né? Todo mundo bem? Como é que implementa essa equação aí, gente? Com portinha lógica lá. O que seja com as portinhas. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Mas assim, acho que eu até fiz. Vamos lá, com as portinhas lógicas. São 4 termos produto, né? Cuidado, porque esses termos produtos não são mintermos. Quantas entradas tem essa função aí? 6.
Tecnicamente tem 6 entradas, não é? 4 de dados mais 2 de seleção. Tudo são entradas. 6. Então tem 6 variáveis, né? Tem 6 variáveis aparecendo nesses produtos aí, em cada um deles? Então isso aí são mintermos dessa função? Não. Isso aí está na forma canônica? Não. Um caminho podia ser, escreve na forma canônica, faz toda aquela brincadeira que a gente fez com o decodificador e tal, e aí você pode fazer o decodificador e usar o decodificador para fazer ele. Mas não vale muito a pena, tá? Não vale muito a pena. Nesse aqui vale a pena a gente fazer direto. Ué, olha esse pedaço aqui. Não é produto de 3 coisas? Não é produto de 3 coisas? Três produtos, não é? Vamos lá. Vou botar aqui x0, x1, x2. x3, né? São 3. São 3, não, são 4. Beleza? Vou botar... Aliás, mentira. Vou desenhar esse outro aqui um pouquinho diferente porque vai ficar mais simpático. Eu vou botar o S1 aqui e o S0 aqui. Porque o x1, esse x aí a gente usa menos. Usar a gente usa o tempo todo. Usar aqueles... Os x a gente usa só uma vez em cada uma e os s a gente usa em todas. Tá? Então vou escrever assim. Mas aí não tá dando para ver a equação, né? Aí. Beleza. Então vamos lá. A primeira é x0, S1 barrado, S0 barrado. Todo mundo concorda? A segunda é x1, S1 barrado, S0. x2, S1, S0 barrado, x3, S1, S2. Todo mundo bem? Agora eu preciso somar esses caras, não é? Preciso somar. Se acostumem com essa soma aqui. Vou barrar aqui, barrar aqui, barrar aqui, barrar aqui. Que a gente já viu que barrar 2 vezes é a mesma coisa. Beleza? Todo mundo bem? Todo mundo confortável com desse jeito? Aí o que eu faço? Fechei a caixinha preta aqui. Tá aí a minha caixinha preta lá. Aí mesma discussão, tá? Você pode vir botar um enable, você pode vir fazer outras coisas, variações deles. Vou deixar para vocês lerem lá nas notas de aula outras variações. São bem úteis. Mas eu vou agora partir para a história do mapa de Carnot e outras conversas. Tá? Vou mudar de assunto. Mas para sumarizar, o que eu acho que é importante, assim, o que eu acho que é importante, até porque eu não vou tratar de todos os outros circuitos que tem lá, combinacionais que tem lá nos slides. Vai lá e estuda os slides, tá? Tem mais coisas lá. Os slides que a gente botou lá para vocês. Mas eu quero sumarizar o seguinte. Os dois que são mais importantes. As duas coisas que são mais importantes. O resto você aprende sozinho. Primeiro, o decodificador é uma coisa que pega n entradas e transforma em 2 elevado a n saídas. Tá? E a lógica básica é só tem uma saída ativa de cada vez. Nunca vai ter 2 saídas ativas ao mesmo tempo. A ideia básica é essa. Aí o que significa isso na nossa interpretação? Cada saída é um mintermo. Corresponde a um mintermo daquela função de n variáveis, que são n entradas. Tudo bem? Então como é que você faz uma função com isso aí? Uai, você pega as suas variáveis, bota lá nas entradas, pega as saídas todas, soma aquelas que te interessam, os mintermos que te interessam. Para isso, você precisa fazer o quê? Vai lá e pega a tua função e escreve na forma canônica. Como é que você faz na forma canônica? Minha recomendação, porque você pode ficar lá fazendo álgebra lá, um montão de enchendo páginas e páginas, tá? Escrevendo álgebra. Ou você faz do jeito que eu fiz aqui. Pega a função e escreve a tabela verdade. Que é meio mais rápido de fazer. Todo mundo bem? Mecanicamente é mais rápido. Mas todo mundo entendeu que é a lógica, tudo conectado. Eu só estou relendo coisas, tá, gente? Eu só estou relendo coisas. Eu só estou relendo a ideia de que tem coisa que tem um 0, tem uma coisa que tem 1, tem uma coisa que é mais, tem uma coisa que é vezes e tem uma coisa que é o barrado.
É só isso. Aí eu tô relendo isso, tá? Tipo assim, não é mais nada além disso. É só isso aqui, tá? Sistemas digitais é só isso. Vocês estão vendo aí, não tem nada fora disso. Aí a segunda coisa que é importante. O multiplex, ele tem outras funcionalidades, ele serve para outras coisas. Ele serve para direcionar na verdade, um stream de entradas, assim, várias entradas, e canalizar elas para um lugar só. E aí falar, não, agora é você, não, agora é você, não, agora é fulano. Tá? Uma utilidade disso aqui, fora daqui, é... Todo mundo aí usa telefone celular, né? Todo mundo usa telefone celular. Vocês não usam mais para falar, tipo, discar o número e apertar o botão verde e falar com a pessoa. Vocês não fazem isso. Vocês são na geração que não falam telefone. Esse é um optativo que podia tirar esse aplicativo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês pudesse deletar esse aplicativo do telefone, no telefone de vocês deletariam. Né? Mas, enfim. Mesmo lá só usando internet, precisa sair bits do seu telefone e ir para outro lugar. No caso, a gente chama de estação radiobase, no sistema celular. Em algum lugar aqui no campus tem uma antena, e umas antenas de celular, todo mundo já viu como é que é. E aí embaixo da antena tem um pequeno data center ali. Aquilo ali que a gente chama de estação radiobase. Tá? Aí aquilo ali normalmente, tem outros meios, mas normalmente está ligado com fibra ótica, numa central telefônica em algum lugar. Da Claro, da Vivo, sei lá qual operadora vai existir por aí. Mas vai normalmente fibra ótica, precisa de muita capacidade para isso. Tá? E aí de lá, o cara espalha isso para, vamos chamar assim, internet, entre aspas. Tá? Mas pensa só, todo mundo aqui nessa sala, vamos imaginar que só tivesse uma operadora, e é todo mundo aqui nessa sala, todo mundo aqui, o celular agora está na internet, não tá? Tá todo mundo recebendo notificação aí agora. Inclusive eu aqui. Tá todo mundo aí. Então tá todo mundo falando com a estação radiobase, entre aspas, ao mesmo tempo, né? Pra gente que parece ao mesmo tempo. Mas o que está acontecendo? A estação radiobase tem poucos canais de comunicação. Vamos imaginar que ela só tivesse um canal para todo mundo aqui. Sei lá, temos 40 pessoas aqui, né? Uns 40 terminais aqui. Vamos imaginar que só tivesse um canal. Não é muito... Tem bem mais de um canal, mas vamos imaginar que fosse só um canal, porque o problema é o mesmo, tá? Se eu tivesse 40 canais, cada um ocupa um canal. Mas não tem 40 canais. Não tem 40 canais físicos. Tem menos de 40. Então é um problema de qualquer jeito. Vamos imaginar que só tem um. Aí todo mundo precisa falar nesse um canal. O que está acontecendo? Tem um monte de gente querendo mandar coisas ao mesmo tempo. Só que só tem um canal. Como é que a parada funciona? Como é que a gente faz para resolver esse problema? Cara, a gente faz exatamente o que eu acabei de fazer com vocês. Eu pego o multiplexador, e aí eu vou começar a desenhar ele assim. Tá? Começar a desenhar ele assim. Eu pego o multiplexador, boto todo mundo aqui entrar nas entradas do multiplexador. Tem alguma coisa aqui, que na verdade eu vou representar assim, ó, com, sei lá, N bits aqui, X, tá? Que tem alguma máquina aqui que decide quem é que vai usar o canal a cada instante de tempo. Tem alguma lógica aí, tem alguma coisa que decide. Tem uma máquina que decide isso. E aí gera o código aqui e fala assim, como é que é seu nome mesmo? Diego. Fala assim, o terminal do Diego é que vai passar aqui agora. Ele conecta aqui, aí você tem acesso ao canal para poder falar lá na internet. Quando você está usando esse canal aqui, nenhum de nós está conectado. Se o meu telefone, enquanto você está usando o canal aqui, o Edil está aqui, ó. Se o meu terminal agora for lá e falar assim, quero mandar uma coisa para a internet, e você estiver usando aqui, não vai. Não acontece nada. Perde aquela informação. É um pouquinho mais sofisticado que isso, porque você vê que o meu terminal, se mandar alguma coisa e não tiver canal para mim disponível, é bom que ele saiba que não foi para frente, é o que ele pediu, né? Tem um canal de retorno aqui, tem um canal de controle, tá um pouco mais sofisticado que isso. Mas, em essência, é isso aqui que acontece no sistema telefônico até agora, até hoje. Tem mais terminais do que canais. Aí, como é que a gente faz? Multiplexação. Tudo bem? Hoje a gente faz multiplexação na frequência, que é ter vários canais.
Então, na verdade, aqui tem vários canais. A gente faz multiplexação no tempo, que é para o mesmo canal, divide fatiazinhas de tempo e fica trocando as pessoas que estão usando. Só que a gente faz isso bem rápido, uma taxa bem alta, então parece que tá todo mundo usando ao mesmo tempo. Tá? E aí, eu acho que hoje é TDMA com FDM. Tá? Isso, o primeiro é FDMA, significa acesso múltiplo por divisão de frequências. Multiplexador vem de múltiplo. E no tempo é acesso múltiplo por divisão do tempo. TDMA, o nome geral assim na técnica. Tem protocolos específicos dentro de cada um desses, tá? Eu acho que caiu em desuso, eu não tenho certeza, porque eu não sou especialista em telefonia, tá? Então, quem estiver fazendo Syscom, ou vai fazer Syscom, ou o pessoal de redes em particular, tem uma terceira técnica que básica, que tem várias variantes lá dentro, tá? Que é acesso múltiplo por divisão de código. Que teve 4G, eu acho que teve 3G, que era... Aí, esses 3G, 4G, não sei o que, eles têm a ver com mais camadas que a gente vai botando nessas coisas, tá? Tem a ver com isso. Eu não me lembro dizer, mas eu acho que teve 3G que parte dele era assim, ó, CDMA. A Vivo usava isso aqui em Brasília. Então eu não sei se era em todo lugar, tá? Onde todo mundo fala ao mesmo tempo no canal. É bem louco isso. Porque não é tipo, eu faço trocar entre 2, ou trocar entre 10 e cada um usa um pouquinho de tempo, só que um de cada vez. Não. Todo mundo, pá! É como se todo mundo estivesse falando ao mesmo tempo na sala, o código, só que cada um fala uma língua diferente. Usa um código diferente para modular a parada, tá? Para embaralhar os bits. E aí, se você está falando japonês com ele, e se você está falando russo com ele ali, tá? Desde que vocês falem baixinho, vocês podem falar ao mesmo tempo que vocês vão conseguir conversar. Tranquilo? Tem que falar línguas diferentes e falar o mais baixinho que você puder. Todo mundo, para poder baixar o nível de ruído. Mas fala todo mundo ao mesmo tempo e dá para distinguir. Tudo bem? É bem louco isso aqui, é bem interessante isso aqui. Eu acho bem maneiro. Tudo bem? Alguém ia me perguntar alguma coisa? Pergunta. Qual a prioridade? Aí, essa coisa que a gente chama de 3G, 4G, 5G, pode ser que eu acredito que ela defina prioridades, e aí tem alguma regra no protocolo. Eu não faço ideia de quais os critérios são utilizados. Tá? Aí saiu da minha área de coisa. Estou tentando conectar isso que a gente está fazendo aqui no nível bem pequenininho, micro, numa coisa que você vai estudar em outra matéria no nível macro. Tá? Que é lá, sei lá, relacionado com telefonia. Aí as matérias aqui no departamento relacionadas a isso aqui deve ser Syscom, sistema de comunicação. Tem uma matéria de telefonia mesmo, que é bem interessante. Tá? Que aí é bem macro, assim. Você não vai estar vendo o detalhe. Como é que faz um... Porque lá ele vai falar, você divide no tempo. Aí ele não vai falar, como é que é o circuito? O circuito é esse? Tá? Tô tentando conectar duas pontas para vocês aqui. Mas o que é importante do multiplex é que, tendo multiplexador, o que eu faço? Boto as minhas variáveis aqui, introduzo todas as outras e vou colocando os dados aqui, ó. E aqui é a função. Pronto, já está pronto. Tá? Pode ser que eu precise de alguma lógicazinha aqui, por exemplo. Ali atrás a gente não viu que... Cadê atrás aqui? A gente não viu que podia acontecer tipo B/C? E eu ter que botar B/C lá numa entrada multiplex? Tá? Porque eu introduzi duas variáveis. Pode ser que eu tenha que fazer isso. Pode ser que eu tenha que fazer isso aqui, tá? Ó. B/C e botar aqui. Se eu estiver usando duas variáveis introduzidas. Pode acontecer isso, tudo bem? Mas vocês entenderam a lógica geral de como é que usa a brincadeira, né? Como é que faz o projeto com essa coisa. Todo mundo bem? Que agora vamos mudar de assunto. Todo mundo entendeu? Tem outros circuitos, estudem os outros circuitos, eu não vou falar deles, mas isso aqui é o mais complicado de tudo. É como é que usa esse aqui, esses dois são os mais complicados. E esses são os que a gente pergunta na prova. Tá? Já sendo bem pragmático também para vocês. Mudando de assunto agora, vamos falar de mapa de Carnot. Tá? É isso aí. Dá uma respirada. Deixa eu até dar uma esticadinha aqui. Não, mas vamos começando. Cara, você vai aprender o mapa de Carnot agora, em 10 minutos.
Eu só vou depois, na aula que vem, botar um monte de regra e fazer casos mais complicados. Mas a lógica, eu quero que agora você entenda a lógica. De novo, isso é outra coisa importante. Aqui, o meu papel aqui, eu enxergo o meu papel aqui como tentar mostrar para vocês a lógica por trás da parada. O operacional, você precisa ir lá e treinar. Não tem como eu treinar por vocês. Tá? Mas na hora que você estiver treinando, eu acho que vai fazer mais sentido, porque você entendeu de onde veio as coisas. E o livro normalmente não fala de onde vêm as coisas. Porque senão o livro fica gigante. Tá? Então é isso que eu tento fazer na aula, alguma coisa que não está no livro. Falar para vocês de onde veio. Mas olha lá, vamos voltar. Tudo veio da tabela verdade e aqui não vai ser diferente, tá? Mas se eu tiver vou fazer o caso de duas variáveis e depois, a partir da aula que vem, a gente bota mais variáveis. Tá? Mas eu quero que vocês entendam a lógica de construção da técnica. O que a gente viu? Que a gente relacionou cada linha com o que eu chamei de min termo, né? Esse aqui é o A barra B barra, esse aqui é o A barra B, esse aqui é o AB barrado, e esse aqui é o AB. Todo mundo bem? Todo mundo bem? E o que a gente faz quando a gente está fazendo uma função? A gente vai somando os min termos, né? É isso para isso que serve a forma canônica. Tá? Beleza. Repara uma coisa. Vamos vendo casos pequenos particulares. Repara uma coisa. Se eu escrever uma função que é M0 mais M1, ou seja, A barra, B barra, mais A barra B. Isso aí pode ser uma função, tá na forma canônica, certo? Aí, repare uma coisa. Eles são vizinhos aqui, não são? Na tabela? É um do ladinho do outro. Geometricamente vizinhos, né? Guarda essa informação. Porque essa coisa do vizinho é isso que a gente vai tentar representar no mapa de Carnot. Ele é um mapa de vizinhanças. Quem é o vizinho de quem vai ter que ficar perto um do outro. Tá? E quem não for vizinho é para ficar longe. É isso que é o mapa. Que é o mapa que a gente vai fazer. Então, beleza. Olha a lógica agora. Vocês concordam comigo que tem um termo aí que eu posso botar em evidência? Eu posso botar o A barrado em evidência. Isso aqui é B barra mais B. Só que B barra mais B a gente conclui que é 1. E 1 vezes qualquer coisa é a coisa. Vocês concordam comigo que M0 mais M1 é igual a A barrado? Isso aqui é igual a isso aqui, certo? E vocês concordam comigo que o A barrado é uma expressão mais simples do que A barra, B barra mais A barra B? Pô, é meio indiscutível, tem muito menos letrinha. Tem menos letrinha, tem menos símbolo. É nesse sentido mesmo, de mais simples. Menos letrinha, menos símbolo. Todo mundo bem? Então, vocês concordam comigo que deve ser um pouco mais fácil de tratar do A barrado do que da forma canônica? Até do ponto de vista do circuito, isso aqui acaba sendo importante. Por quê? Na forma canônica, se eu for fazer o circuito, é alguma coisa assim, né? A barrado, não sei o quê. A barrado, B. Até do ponto de vista do circuito. O circuito na forma canônica é esse, certo? E lembra, isso aqui vai ter relação lá com eletrônica depois, porque cada portinha lógica dessa você sabe fazer lá com os transistores e tal, não sei o quê. Tá? Então tem uma relação entre cada um dessas caixinhas e uma quantidade de elementos físicos que precisa para implementar eles. Tá? E o A barrado, vocês concordam comigo que é só fazer isso aqui? E vocês concordam comigo que, do ponto de vista lógico, essas duas funções aí são equivalentes, né? Só que aqui tem mais eletrônica e aqui tem menos eletrônica. Vocês concordam comigo? Então tem uma vantagem muito concreta em fazer a minimização, fazer essa otimização. Porque isso vai significar menos coisa que eu preciso botar no meu circuito, lá na hora que você estiver fazendo o circuito lá em eletrônica. Tudo bem? É para isso que serve isso aqui. Tá? Beleza. Guarda isso aqui. Percebam, esses dois caras, o M0 e o M1, eles eram vizinhos, e aí eu pude botar um termo em evidência, e aí aconteceu a minimização, certo? Certo? Vamos olhar o M0 com o M2? Pergunta.
geometricamente, na tabela, do jeito que está desenhada, eles são vizinhos? Ele está um do lado do outro? Não tá, né? Então eles não parecem ser vizinhos. Geometricamente, né? Vamos ver se eles são vizinhos lógicos nesse sentido aqui, ó. Se tem um termo que eu posso botar em evidência. É isso que eu vou chamar de vizinhança lógica, tá? Então vamos lá. M0 mais M2, né? M0 é A barra, B barra, e o M2 é A, B barra. Tem alguém em comum que eu posso botar em evidência? Tem o B barrado. Opa, então posso falar que isso aqui é B barrado, A barra mais A, que é 1, que é B barrado. Opa, então eu consegui minimizar. Vocês estão vendo que minimizar aqui é botar um termo em evidência e aí ele faz alguma coisa sumir. Um resto de coisa sumir. É isso que vai acontecer no mapa de Carnot, tá? Quando a gente for fazer os agrupamentos, a gente vai fazer isso só desenhando bolinha num quadradinho. Mas é isso aqui que a gente vai estar fazendo, implicitamente. Tudo bem? Não tira isso da cabeça. Mas vocês concordam comigo que esses dois caras são vizinhos lógicos? Vocês concordam que eles são vizinhos lógicos? Vocês concordam comigo que seria bem interessante se eu estou fazendo um mapa de vizinhança lógica, que eu tivesse um jeito de botar eles um do lado do outro? Alguma coisa assim, ó. O M0 é vizinho do M1, que a gente viu ali atrás. O M0, que é esse aqui, é vizinho do M2, certo? Aliás, é 0, 1, 2. Vizinho do M2, certo? Então eu quero botar o 0 do lado 2. Tá? Vai parecer bem arbitrário o que eu estou fazendo aqui, mas a lógica do mapa é meio arbitrária mesmo, mas tá, mas assim, a gente faz do jeito que a gente achar que deve. Eu vou botar aqui. Vocês concordam comigo que pode ser? Pode ser. Isso aqui, por enquanto, representa essa vizinhança lógica do 0 com 1 e do 0 com 2? Beleza. Vamos analisar o 0 com o 3? Pode ser? Eu vou olhar direto aqui, tá? Porque agora já ficou óbvio o que a gente precisa procurar. Termos em comum em 2, né? Então vamos lá, eu quero olhar esse com esse. Tem termos em comum entre o primeiro e o último? Não tem. Opa! Se não tem, na hora que eu escrever um mais o outro, eu vou conseguir botar termos em evidência? Não. Então não tem mais o que fazer, né? Então eu vou dizer que esses dois casos aí, que nesse caso, esses caras não são vizinhos lógicos. Esses termos não são vizinhos lógicos. Então o mapa precisa representar isso. Tá? Eu vou fazer uma tentativa aqui, porque eu posso estar errando. Mas essa é outra técnica básica de engenharia, que eu vou fazer outro parênteses aqui com vocês, que é, eu vou fazer uma coisa que pode estar errada, mas parece estar certa, mas pode estar errada. Aí o que eu faço? Eu faço. E aí eu confiro se quebra alguma coisa no meio do caminho. Tudo bem? Então vamos lá. É o azul aqui, ó. Eu vou botar ele bem aqui. 0, 1, 2, 3. Porque ele não é vizinho do 0. O vizinho aqui pra mim é quando é parede com parede, tá? É parede com parede. Ortogonal assim mesmo, é tipo pra esquerda, pra direita, pra cima e pra baixo. Diagonal não. Parede com parede. Tudo bem? É o vizinho de parede, é aquele que você bate assim, o vizinho escuta do outro lado. Beleza? Bater na quina não funciona, né? Todo mundo bem? Aí pergunta, porque em relação ao 0, tá tudo certo. Mas desenhar o M3 aqui implica que ele é vizinho do 2, implica que ele é vizinho do 1, certo? Ele é vizinho do 1 e ele é vizinho do 2? Eu não sei. Vamos olhar? Vamos olhar? Então vamos olhar. Eu estou falando que esse é vizinho desse. É ou não é? Tem o A em comum. Então é vizinho mesmo. Estão vendo? Esse em relação a esse. É vizinho? É, porque tem o B em comum. Opa, belezinha, hein? Belezinha, porque o M3 é de fato vizinho do 1 e do 2. O M1, aqui está dizendo que é vizinho do M0 e vizinho do M3. Mas se o M0 é vizinho do M1, o M1 é vizinho do M0. Não tem conversa, né? Tipo, se não importa a ordem. É meio óbvio para vocês, né? E se o 3 é vizinho do 1, que a gente acabou de checar, o 1 é vizinho do 3. Então, vocês concordam comigo que acabou? Não preciso mais olhar nada? Esse aí é o mapa que representa as vizinhanças lógicas? Vocês concordam comigo?
Todo mundo bem? Esse é o mapa de Carnot de duas variáveis. Deixa eu redesenhar ele para ficar um pouco mais bonitinho. E eu vou botar umas coisas para auxiliar vocês a ler, porque a gente vai, na aula que vem a gente vai aumentar o tamanho dele. Tá? Então eu vou redesenhar. Mapa de duas variáveis tem 4 mintermos. Então tem que ter 4 casinhas. Eu vou marcar uma barrinha aqui para falar assim. Cada uma dessas células é um lote e ela precisa do endereço. Tá? Precisa do endereço. Esse aqui não era o M0 que a gente botou lá? Quem que é o endereço do M0? 0, 0. Pode ser? Então posso dizer que nesse grid ele é 0 para cá e 0 para lá? Pode ser? Esse aqui era o M1. Qual é o endereço do M1? 0, 1. 0, 1. 1, 0 é outra coisa. 0 e 1. Aqui já tem um 0, não tem? Então isso precisa ser o 0 do bit mais significativo, vocês concordam? Eu chamei de A, não foi? Aqui atrás, ó, A é o mais significativo. Então claramente aqui nas colunas está o endereço da variável A, né? O valor da variável A. Estou lendo com vocês, tá? Não estou inventando mais nada. Estamos só lendo agora o que eu fiz ali atrás. Se ele é o 0, 1, claramente, para cá é os números da variável B. Certo? Por isso que eu vou separar assim. Para cá é a variável B, para cá a variável A. Duas direções. Duas variáveis, duas direções. Para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Pode ser? Vocês já vão vendo uma coisa, porque isso complica o mapa. Na hora que eu tiver o de 3, aqui eu tenho para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Eu preciso botar mais um caminho. Para onde que eu vou botar? Para onde que eu vou botar? Como é seu nome mesmo? Para onde você botaria, cara? É. Mas pensando, quem não recebeu spoiler ainda? Todo mundo recebeu spoiler? Mas assim, eu num primeiro momento pensaria em botar ortogonal numa outra direção. Eu vou mostrar para vocês na aula que vem que a gente consegue me expandir para cá ainda e expandir para cá. Mas depois que a gente faz isso uma vez, a gente não consegue fazer duas. Aí vai ter uma hora que eu vou precisar botar uma coisa em cima da outra, tá? Que é o mapa de 5 variáveis. É um em cima do outro. E aí, por isso vocês vão ter dificuldade, porque a gente vai desenhar um do lado do outro, mas eles, na verdade, estão um em cima do outro. Só que é muito ruim de desenhar um em cima do outro. Tudo bem? E aí depois é fazer isso aqui, para expandir o de 5 variáveis, em 6, é isso aqui, numa quarta dimensão. Que aí, a gente vai desenhar como? Meio que no plano. Tipo, um monte de quadrado, assim, um monte de mapa. Só que você precisa olhar e falar, caramba, esse blocão todo é vizinho desse, e esse todo é desse aqui e tal. Você precisa gerenciar mais coisa. Mas vocês entenderam a lógica do negócio? Aqui está o M0, 1, 2, 3. Para fechar, a gente não viu que, presta atenção, M0 mais M1, que era A barra, B barra, mais A barra B, é igual a barrado? A gente calculou agorinha. No mapa, eu vou desenhar isso aí, essa continha, eu vou desenhar assim, presta atenção. Porque eu só estou introduzindo uma anotação de algo que a gente acabou de fazer. Eu vou desenhar no mapa isso aqui, ó. M0 mais M1. M0 mais M1, eles são vizinhos. Eu vou desenhar e falar assim, eles são vizinhos e eu estou somando os dois. Tá todo mundo vendo? E o resultado dessa soma, que é esse círculozinho que eu fiz, que eu vou chamar de agrupamento, ou de implicante primo, um nome feio só para falar, junta aí, tá? Implicante primo. O resultado disso tem que ser a barrado, que a gente já calculou, certo? Então, olha, presta atenção aqui, porque é a leitura do mapa. Vocês concordam que quando eu juntei esses dois caras aqui, os dois têm em comum 0 na variável A? E não é exatamente isso que eu estou procurando?
Então a leitura do mapa é a resposta da seguinte pergunta. Quais são as variáveis que esse agrupamento tem em comum? 0 na variável A. Então eu vou ler isso aqui como A barrado. Beleza? Porque a gente vai aumentar o tamanho disso, mas a pergunta é a mesma. Então vou repetir, vou repetir a pergunta. Imagina esse agrupamento aqui, ó. A pergunta é: o que esse agrupamento tem em comum, em termos de variáveis? Tem 1 na variável B. Vocês estão vendo? Os dois têm o endereço 1 na variável B. Eles têm endereço diferente, mas o que eles têm em comum? 1 na variável B. Então, qual é a resposta desse agrupamento aqui? O que ele representa? B. Vamos fazer a conta só para ter certeza que está dando certo? M1 mais M3 é A barra B mais A B. 1 mais 3. Bota B em evidência. A barra mais A. A barra mais A dá 1. 1 vezes qualquer coisa é a coisa. Deu B? Todo mundo entendeu o que eu acabei de fazer? Todo mundo entendeu que eu só estou relendo a tabela verdade? Eu vou redesenhar a tabela verdade de tal modo que os vizinhos lógicos fiquem um do lado do outro. Para ficar mais fácil graficamente de eu falar assim, de eu enxergar essas coisas de pegar uma variável, botar em evidência e sumir com alguma coisa. Só para isso. Todo mundo entendeu o que aconteceu aqui? Todo mundo entendeu, filho? Todo mundo entendeu o que aconteceu aqui? Então todo mundo entendeu a tabela verdade. Ou todo mundo entendeu o mapa de Carnot já. O que eu vou fazer na aula que vem? Vamos fazer de 4 variáveis. Aqui tem 2 variáveis. Vamos fazer o de 3, vamos fazer o de 4, vamos fazer o de 5. O de 5 eu nunca faço. Eu deixo para vocês aprenderem sozinho, fazer, se virar. Mas tenho certeza, cara. Nos últimos, 10 anos caiu um mapa de Carnot de 5 variáveis para você fazer a otimização na prova. Qual a chance de não cair um desse de novo? Quase zero. Eu vou ensinar vocês a fazer com a variável introduzida, porque a gente vai transformar... A variável introduzida não reduz a dimensionalidade da tabela? Então ela vai diminuir a dimensionalidade do mapa também, porque o mapa é a tabela. Então se eu tiver uma de 5 variáveis, eu não sei fazer um mapa de 5 variáveis, porra, vai lá, introduz uma variável, vai virar um mapa de 4, que você sabe fazer, que você vai saber fazer, porque ele é bem fácil, é bem óbvio, tá? Só que ele vai ter umas regrinhas adicionais, porque tem uma variável introduzida. Aí precisa ajustar algumas coisinhas por causa da lógica. Mas vocês vão ver que é fácil de entender o ajuste. Todo mundo bem? Mas vocês já entenderam o mapa de Carnot. É isso aí. Não tem mais nada. Agora eu só vou aumentar o tamanho dele. Todo mundo entendeu o que a gente vai estar fazendo, né? Bom descanso para vocês. Semana que vem a gente se fala de novo.